Estamos voltando aqui para mais uma videoaula, né, onde a gente vai fazer a correção aqui de algumas questões referente à agenda do dia 10/9, que é o caderno de atividade, páginas 31 a 32, questões 12 a 17. Eu espero que nesse vídeo aqui a qualidade fique melhor do que no último que eu postei, né, que também vai ser postado no YouTube. No caso no YouTube somente para vocês verem, né. Então vamos lá, ó. 12ª questão. A gente começa pela 12ª questão. Ele diz o seguinte aí: em um sítio, né? Em um sítio existem galinhas e porcos, totalizando 20 cabeças e 64 pés. Qual é o número de galinhas desse sítio? Então, primeiro aí, nós temos que o número de galinhas vai ser dado por quem? Número de galinhas. Vai ser o que a gente vai chamar de X. O número de galinhas vai ser X. O número de porcos vai ser Y. Ok? Bom, sabendo disso eu consigo montar meu sistema. Como assim, professor? Primeiro, eu sei que o número de galinhas e o número de porcos, somando os dois, eles vão totalizar o número de 20 cabeças. Então, o nosso sistema vai ficar da seguinte forma. A primeira equação do sistema que eu tenho vai ser X mais Y ponta do lápis quebrou, não tem problema. Mais Y é igual a 20, ok? Então, nós temos aí nossa primeira equação. Então, vamos lá, né? Vamos continuar aí. Em seguida, nós sabemos que o número de patas de uma galinha são 2 patas. Então, eu sei que cada galinha tem 2 patas. Então, é 2x. Mais 4y, que é o número de patas do porco, nós vamos ter 2x mais 4y, é igual ao número de patas total, no caso o número de pés, que é 64. Ok? Então tá aí montado o nosso sistema. Em seguida, pessoal, o que é que eu vou fazer aqui? Eu tenho 2 formas de resolver isso. A primeira é pelo método da adição e a segunda é se for pelo método da substituição. Eu vou fazer pelo método da adição, pessoal. Então, se eu vou fazer pelo método da adição, o método da adição consiste em quê? Consiste em eu cancelar uma das incógnitas, né? Então, é mais fácil fazer o quê? Eu vou pegar a primeira equação e multiplicar todos os membros por menos 2, ok? Fazendo isso, eu vou obter o quê? Vou obter o seguinte sistema agora, sistema equivalente. Menos 2 vezes x vai dar menos 2x. Menos 2 vezes y, vezes mais y no caso, né? Vai ficar menos 2y. Igual menos 2 vezes 20, menos 40. Ok? Aí agora, ó, vou repetir a equação aqui de baixo. 2x mais 4y igual a 64. Ok? O que é que eu faço agora? Ó? Vou calcular aqui pelo método da adição, já que a gente já fez esse processo, né? E aí a gente já percebe aqui que o 2x com o menos 2x com o 2x aqui, eles podem ser cancelados. Então vai ficar menos 2y com mais 4y, eu vou ter 2y, né? E em seguida eu tenho menos 40 com mais 64, que vai ficar igual a quem? 24. Pronto, sabendo disso, eu vou ter que y é igual a quanto? Esse 2 aqui, ele vai passar dividindo. Então, nesse caso, y vai ficar igual a 24 dividido por 2, que vai dar 12, no caso, né? Pronto, sabendo que y é 12, eu escolho uma dessas duas equações para eu substituir o valor de y. Vou escolher a primeira equação.
Então, pegando aqui a primeira equação, pessoal, e escrevendo aqui, né, eu vou ter que x mais y é igual a 20. Então, y é um número de porcos, viu? Então, x mais 12, que é o número de porcos, é igual a 20. X, que representa o número de galinhas, vai ser o quê? X é igual a 20 menos 12, onde x é igual a 8. Nesse caso aqui, como a pergunta é qual é o número de galinhas nesse sítio. Então, nesse sítio, há 8 galinhas. Ok? Então tá aí resolvida a nossa 12ª questão. Vamos agora para a 13ª, pessoal. Só um minuto. Então continuemos, pessoal. 13ª questão aí, ó. Uma questão de prova de seleção, ok? Diz o seguinte: numa embalagem de alimento enlatado aparecem as informações peso líquido e peso drenado. Sabendo que a embalagem de lata e o peso líquido, sabendo que a embalagem de lata e o peso líquido juntos têm 200 gramas e que o peso drenado é igual ao peso líquido menos 50 gramas e que o peso líquido mais o peso drenado somam 290 gramas, determine o peso líquido do alimento nesta embalagem. Então, primeiro, o peso líquido aí, como sempre, o peso líquido ele não dá, mas porém a gente pode definir, né? O peso líquido a gente chama de X, ok? O peso drenado nós chamamos de Y, ok? Aí o que é que acontece aí? Vamos só montar o sistema. Ele diz que a soma dos dois, né, do peso líquido mais o drenado, dá 290 gramas. Então eu vou ter o seguinte sistema, né, ó. Vou ter o seguinte sistema aqui, ó. X mais Y igual a 290. E aí nós temos que X menos 50 é igual a Y. Ok? O peso líquido menos 50 gramas é igual ao peso drenado. Dessa forma aqui, pessoal, não tem nem muito o que eu mexer. Eu posso fazer o quê? Eu posso trazer esse Y para esse outro lado da igualdade e fazer pelo método da adição, ou já posso aplicar o método da substituição. Qual dos dois o senhor vai fazer, professor? Eu vou fazer pelo método da adição. Eu vou organizar isso aqui para deixar no formato para eu fazer pelo método da adição. Vai ficar o sistema o seguinte: X mais Y igual a 290. E agora o Y vai para esse lado aqui subtraindo. E o menos 50 que está subtraindo vai para o outro lado somando. Tá? X menos Y igual a 50, ok? Aqui eu posso fazer pelo método da adição, ok? Aí vai ficar o quê? 2x, aqui ó, fica 0, ele até coloca, ó, mais 0y igual a 340. 0 vezes y vai ser 0 mesmo, então eu vou ter que 2x é igual a 340. O 2 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x é igual a 340 dividido por 2, que vai ser igual a 170. Como aí ele quer saber só o peso líquido, pessoal, ele quer saber, determine o peso líquido do alimento contido nesta embalagem. Então, o peso líquido aqui, ó, é 170 gramas, ok? Nesse caso, corresponde à alternativa C. A alternativa correta
Alternativa correta, nesse caso aí, é a letra alternativa correta C, ok? Então tá aí resolvida a 13ª questão, ok? Porque a câmera focou agora. Então vamos para mais uma. Então vamos lá, ó. 14ª questão diz o seguinte: um casal tem filhos e filhas. Cada filho tem um número de irmãs igual ao número de irmãs, né? Cada filho tem um número de irmãos igual ao número de irmãs. Cada filha tem um número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs. Qual o total de filhos e filhas dessa casa? Então, vamos lá. Primeiro, número de filhos. Número de filhos a gente vai chamar de X. O número de filhas agora, né? A gente chama de Y. Aí vem qualquer filho, ele coloca, né? Qualquer filho tem X menos 1 irmãos. Irmãos e Y irmãs. Ok. Aí vem qualquer filha tem Y menos 1 irmãs e X irmãos. Como é que eu vou montar o sistema, professor? Então aí tá simples, ó. X menos 1 é igual a Y. Y, no caso aí, tem um dobro do número de irmãs, né? Então vai ficar da seguinte forma. X menos 1 é igual a Y. E nesse caso aqui, ó, X vai ser igual a 2 vezes Y menos 1. Ok? Aí depois é só fazer aqui, ó. A gente pode fazer tanto pelo método da substituição, como pelo método da... Seria possível pelo método da adição? Seria, só que seria mais trabalhoso. Vamos aproveitar aqui, ó, que o X já está com a igualdadezinha bonitinha aqui, ó, e substituir nessa equação de cima. Então nós teríamos o seguinte: 2 vezes Y menos 1, menos 1, né, que é esse menos 1 aqui, igual a Y. Então note que fica todo mundo só com incógnita só, que é o Y. Nesse caso eu vou fazer a multiplicação aqui, ó, o chuveirinho, propriedade distributiva, vou multiplicar o 2 por todo mundo que está aqui dentro. Eu vou ter 2Y menos 2 menos 1 igual a Y. Depois eu vou ter o quê? 2Y menos 3 igual a Y. Agora eu passo o menos 3 para o outro lado da igualdade, que vai positivo, e o Y vem negativo para cá. Então nós temos 2Y, só subir aqui um pouquinho, 2Y menos Y igual a 3. Nesse caso aqui, o Y, ó, 2Y menos Y vai ficar Y
igual a 3. Então, o número de filhas corresponde a 3. Agora eu vou descobrir o número de filhos. Basta fazer o quê? Eu pegar esse y aqui e substituir na primeira equação. Então, substituindo aqui na primeira equação, ó, eu vou ter x menos 1 igual a y. Isso aqui corresponde a quem? X menos 1 igual... O y aqui ó, tem um valor de 3. Igual a 3. X é igual a 3 menos 1. X vai ser igual a 4. Nesse caso, qual é o número total de filhos e filhas desse casal? Então, basta fazer a soma aqui. X mais y é igual a 4 mais 3, que é igual a 7. Logo, esse casal tem 7 filhos. Essa aqui é a alternativa correta. Alternativa correta. Letra E. Ok? Então tá aí resolvida mais uma questão da agenda de vocês, ok? Vamos para mais uma. Então vamos lá, pessoal. 15ª questão agora, ó. Muito provavelmente não vai dar tempo eu resolver a 16ª e 7ª. Mas a gente faz o possível. Então, 15ª questão, ó. Numa árvore pousam pássaros. Se pousarem 2 pássaros em cada galho, fica um galho sem pássaro. Se pousar um pássaro em cada galho, fica um pássaro sem galho. Determine o número de pássaros e o número de galhos. Então, primeiro aí, ó. Como sempre, a gente tem que dar nome aos bois. No caso aí, aos pássaros e aos galhos. Então, eu vou ficar, ó. Número de pássaros. De pássaros aí. Corresponde, eu vou chamar de x. O número de galhos eu chamo de y, ok? Então, ele diz aí o seguinte: se pousarem 2 pássaros em cada galho, fica um galho sem pássaro. Então, nesse caso aí, e se pousarem um pássaro em cada galho, fica um pássaro sem galho. Então, nesse caso aí, meu sistema fica da seguinte forma. Então, meu sistema vai ficar assim, ó. X sobre 2 igual a y menos 1. E x é igual a y mais 1. Ok? Então, isso aqui vai ficar de que forma, professor? Então, isso aqui eu vou transformar todo ele. Esse x aqui, ó, vou pegar essa equação e organizar ela. Esse x sobre 2, esse 2 aqui, ele está dividindo. Ele pode passar para o outro lado multiplicando. Dessa forma, eu vou ter que... Meu sistema vai ficar x é igual a 2 vezes y menos 1. X é igual a y mais 1. Aí vai ficar o quê? Organizando novamente, eu vou ter que o sistema vai ficar da seguinte forma. X é igual a 2y menos 2. X é igual a y mais 1. Pronto. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Vou reorganizar aqui a minha equação em cima. Por quê, professor? Porque eu vou ter o que agora? Vou ficar com x. Esse 2y aqui, eu vou passar para ele para cá negativo. Menos 2y igual a menos 2. Ok? Aí fica... x, né? Vai ficar x
Esse y aqui, ó, eu vou passar para esse outro lado da igualdade negativo. Menos y é igual a mais 1. No caso, igual a 1. Pronto, aqui eu posso aplicar, pessoal, o método da adição. Como, professor? Eu vou pegar essa segunda equação e multiplicar todos os membros por menos 2. Eu vou ficar com o quê, professor? Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. X menos 2y igual a menos 2. E vou ter menos 2x mais 2y igual a menos 2 também. Dessa forma aqui eu vou ter o quê? Usando o método da adição. Esse aqui eu posso cancelar com esse, sem problema nenhum, ó, sinais contrários, mesmos valores. X menos 2x fica menos x, igual menos 2 com menos 2 fica menos 4. Só que o que acontece? A incógnita ela não pode ficar negativa, então vou multiplicar por menos 1. Então x é igual a 4. Eu encontrei aqui o valor de 4. Né? O valor x igual a 4. Agora eu escolho uma dessas equações aqui, ó, para substituir o valor de x. Vamos escolher essa aqui, a segunda. Então eu vou ter que x menos y é igual a 1. Dessa forma eu vou ter o quê? Que x, no caso x não, no caso 4, né? 4 menos y é igual a 1. Menos y vai ser igual a 1 menos 4. Menos y é igual a menos 3. Multiplicando isso aqui por menos 1, eu vou ter que y é igual a 3. Dessa forma aqui eu já tenho os valores do número de pássaros e o número de galhos. O número de pássaros é 4 e o número de galhos 3. Então o número de passos é 4, o número de galhos é 3. E essa é a nossa videoaula de hoje, pessoal. Então a gente se vê agora na videoconferência. O professor Edson vai ficando por aqui. Valeu, falou!